Boa tarde, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de geometria, tá certo? E como a gente combinou na outra aula, né? A gente fez a correção e agora nós vamos iniciar um novo conteúdo. Nós vamos iniciar, pessoal, o capítulo 8. Nós vamos falar sobre razões e a página é 152, tá certo? Então, antes da gente falar diretamente para o assunto, vamos relembrar alguns fatos. A questão de razão, ela tem muito a ver com comparação. Quando eu falo o termo razão, eu estou querendo comparar uma coisa com outra. E esses termos de comparação, eles são muito antigos. Para vocês terem uma ideia, muito antes de ser desde a antiguidade, que se fala sobre os cientistas, os pensadores da época, pensavam na questão da comparação. Muito antes de ser descoberto os supertelescópios que nós temos hoje em dia para investigar o espaço, os pensadores da época já sabiam que o Sol era maior do que a Terra e a Terra era maior do que a Lua. Eles faziam isso a partir de comparações que eles faziam com as medidas, iam comparando e chegaram a essa conclusão. Para vocês terem uma ideia, Euclides, que é um matemático e geômetra muito famoso, ele utilizou comparações para poder realizar medidas da altura das pirâmides do Egito, certo? Então, quando a gente fala em comparação, quando a gente compara grandezas, valores ou números, e quando esta comparação está sendo representada por uma divisão, nós dizemos que nós estamos usando a razão, certo? Então, razão é definido como uma figura de linguagem usada para confrontar qualidades ou ações de elementos. A relação entre esses elementos pode formar uma comparação simples ou uma comparação por similaridade. Então, essa seria a definição da razão. A questão de comparação é muito do nosso dia a dia. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não compara quantidades, a gente não compara medidas, números, idades, temperatura. Por exemplo, se a gente vai para Juazeiro, aí tá lá para 37 graus, aí aqui tá 34, você diz, a temperatura de Juazeiro em relação a Nova Holanda tá mais quente, porque tá 3 graus a mais. Então, você tá comparando. Quando você compara a sua idade com a do seu irmão, com a do seu pai, por exemplo, você tem 10 anos, 12 anos, seu pai tem 48, então ele é 4 vezes mais velho que você. Então, isso é razão. E isso é o que a gente vai aprender hoje, tá certo? Então, a razão, para representar a razão, a gente usa uma fração, certo? A sobre B, ou assim, A dividido para B, e a gente lê assim, razão entre A e B, ou A está para B. São duas formas de ler a fração que a gente tem. Eu posso dizer razão entre A e B e razão de A está para B. Nós vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Por exemplo, e lembrando que comparado às grandezas sempre vai significar dividir uma pela outra. Para vocês terem uma ideia, suponha que na sua classe tenha 16 meninos e 32 meninas. O número de meninos comparado com o número de meninas pode ser representado por. Então, o número de meninos comparado com o de meninas. Então, os meninos são 16, as meninas 32. Então, para obter pronto, aqui seria a razão, o número de meninos dividido pelo número de meninas. Mas a gente pode simplificar isso. E simplificar a fração nada mais é do que eu procurar um número que eu possa dividir ao mesmo tempo 16 e ao mesmo tempo 32. E eu procuro aquele número que vai me dar o menor resultado possível. Por exemplo, eu posso dividir por 2, que daria 8 e 16. Mas eu também não posso dividir 8 por 2 e 16 por 2. Então, a gente vai direto para dividir para o 16 e aqui para o 16, já que os dois são divididos para 16. E aí vai dar como resultado 16 dividido para 16, 1, 32 para 16 é 2. Então, a razão vai ser um meio. E aí a gente vai dizer o quê? Isso significa que para cada menino existem 2 meninas nessa sala, tá certo? Uma coisa importante também é que vocês entendam o seguinte. Quando a gente vai ler frações, eu ia ler assim, 16, 32 avos. É a forma de eu ler essa fração. Mas como a gente tá falando de razão, a gente lê assim, ó, 16
vai ser 32 está para 16 está para 32, tá certo? Então preste atenção. Se eu ler a fração, é 16 32avos, mas quando a gente está falando de razão, é 16 para 32, tá bom? Ó, um outro exemplo para vocês. De 1.200 peças de roupas de uma loja de moda, apenas 120 eram camisas. Qual a razão entre o número de camisas e o número de peças de roupa dessa loja? Então, o número de camisas é 120. O número de peças é 1.200, não é isso? Então, a gente faz o seguinte, ó. Corta esse zero com esse zero e fiquei com 12 dividido para 120. Vou simplificar a fração dividindo 12 por 12 e o 120 por 12. Então, 12 para 12 dá 1, 120 para 12 dá 10. Então, a fração vai ficar 1 está para 10, significando que a cada uma peça de roupa, em cada 10 é camiseta, não é isso? E aqui outro exemplo para vocês. Dos 1.000 alunos da escola Todo Conhecimento, 450 alunos são alunos do ensino fundamental. Como podemos representar a razão entre o número de alunos dessa escola com o número de alunos do ensino fundamental? Então, a gente faz assim, ó, o número de alunos do ensino da escola, de alunos do ensino fundamental é 450. Da escola é 1.000 alunos, certo? Então, a gente elimina aqui o zero. E eu fiquei com a fração 45 sobre 100, não é isso? Aí eu vou dividir 45 para 5 e vou dividir 100 para 5. E vai dar 45 dividido para 5 dá 9, 100 dividido para 5 dá 20. Então, nós vamos ter que o resultado vai ser 9 sobre 20. Na verdade, 9 está para 20. Então, significa que a cada 20 alunos, 9 são do ensino fundamental, ok? Outra coisa importante também, pessoal, é vocês entenderem que em numa fração, a ordem dos números do cálculo de uma razão, ele é importante. Por quê? Esse número aqui de cima eu chamo de antecedente, e o de baixo eu chamo de consequente. Então, nessa razão aqui, 9 é o antecedente e 20 é o consequente. Aqui, 1 é o antecedente e 10 é o consequente. Resumindo, o número que fica em cima eu chamo de antecedente e o número que fica embaixo eu chamo de consequente, tá certo? Deixa eu fazer só mais um exemplo para vocês aqui, para facilitar para vocês. Ó, por exemplo, nós temos, se quisermos comparar o número de meninas, naquele exemplo lá da sala de aula, se quisermos comparar o número de meninas em relação ao número total de alunos dessa sala, temos, ó, aí nós vamos ter que o número de meninos é comparar o número de meninos, viu, pessoal, com o número total. O número de meninos é 16 e o número de meninas, o número total vai ser 16 meninas mais 32 meninos. Então, vai ficar 16, aqui vai dar 48, eu vou dividir tudo por 16, e aí eu vou ter que 16 dividido para 6 dá 1, e 48 dividido para 16 dá 3. Então, a razão 1 está para 3, lembrando que 1 é o antecedente e 3 é o consequente. E a gente vai dizer que para cada aluno, para cada menino, existem 3 alunos. De cada 3 alunos, 1 é menino. Certo, pessoal? Tem alguns exemplos para vocês resolvidos na página 154, tá certo? Vocês deem uma olhada, como esse passo a passo é resolvido no livro de vocês igual o meu. Então, vocês deem uma olhada com bastante atenção nessa questão 1 e 2 e 3 do passo a passo. E aí, vocês vão para a atividade. Vou colocar aqui conteúdo e página, tá bom? Para vocês. Então, o conteúdo, ele vai estar nas páginas 152 a 155. Eu vou colocar aqui, incluindo as atividades. Eu tô colocando aqui as atividades que são para vocês darem uma olhada para poder ir para a atividade. E a atividade, ela vai estar na página 155 e as questões que eu quero que vocês façam e mandem para mim é 1
3, 4, 5 e 6. A segunda questão não faz, viu? É 1, 3, 4, 5 e 6. Mandem pra mim, resolvam e mandem pra mim ou no aplicativo. Se não der certo no aplicativo, manda na sala de aula que não tem problema. Na sala de aula não, pessoal, perdão. Se não der certo no aplicativo, manda no meu zap que não tem problema não. O importante é que você mande a atividade. E qualquer dúvida, eu estou disponível de 1 às 7, tá bom, pessoal? De 1 às 7 não, pessoal, perdão. De 1 às 5 para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Tchau e um abraço.